Fala pessoal, fala galera, fala prezado, caríssima, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Juliano Viegas na área, isso mesmo. Antes de qualquer coisa, sejam todos muito bem-vindos, isso mesmo. Você que está aí do outro lado assistindo, seja muito bem-vindo à nossa aula de redação. Bora lá, galera, vamos trabalhar bastante. Você que está aí se preparando para entrar numa das escolas, num dos colégios militares espalhados aí pelo Brasil, né, porque a nossa aula vai para o Brasil todo. Estou aqui para nós estudarmos, aprofundarmos, certo? Melhorarmos a nossa escrita quanto à redação. Vamos falar das redações possíveis, né, da narrativa, da fábula, da carta, porque sim, ainda em algumas regiões cai, né, esse estilo de redação, né, produção de uma carta. Então a gente vai fazer a produção, trabalhar a produção, vou dar várias dicas para vocês, para que comecem a escrever o quanto antes, turma. Quero que se sintam muito, muito bem-vindos à nossa aula aqui no curso Azambuja. Né? Eu quero levar vocês à nomeação, porque agora a nota da redação tem um peso igual às outras provas de matemática, de português, né? Vale praticamente a mesma nota. Isso para quase todos os colégios, é uma tendência daqui a um tempo, né? A redação ter a mesma nota de todas. Então, galera, a gente vai trabalhar bem essa parte, vamos discutir, né? Eu vou tentar eliminar quaisquer dúvidas que vocês possam ter sobre esta parte de redação, certo? E para isso, é claro, preciso que vocês anotem tudo, prestem bem atenção em tudo que for aparecer aqui na nossa tela. Aos pais que estão assistindo, muito obrigado, né? Aos pais, aos avós, aos tios, aos irmãos mais velhos, que também às vezes assistem, né, para ajudar, às vezes por curiosidade. Galera, vamos trabalhar a parte de redação, isso mesmo. Claro, nada melhor do que produção. Tem que escrever, turma, isso mesmo. Pessoal, galera do EAD, vocês têm de escrever bastante, escrevam. Quanto mais vocês escreverem, com certeza, né, como se diz, né, o crescimento, ele vai aparecendo. Tem alguns que já têm um dom natural da escrita, né, então só precisa ali, né, lapidar alguma coisinha ou outra. Tem alguns que nunca escreveram, mas eu nunca escrevi esse tipo de redação, eu nunca escrevi uma redação na minha escola, isso é muito comum, ouço muito isso. Não tem problema, não tem problema. Só preciso que vocês pratiquem, escrevam, enviem as redações de vocês, né, a que vocês têm direito, né, conforme aí com a aquisição do curso. Enviem, produzam, façam. Aqui na nossa tela, galera, irão aparecer várias práticas. Vamos trabalhar, produzam aí. Sempre que eu pedir aqui deste lado, ô galerinha, pessoal aí, ó, façam a prática aí, ó, façam, né, o tema, produzam. Preciso de uma coisa e eu sei que todos vocês têm aí do outro lado. Sabe o que é? Criatividade. Sim, a narrativa, aquela narrativa para o ensino fundamental, a prova que você está se preparando, né, do colégio militar, exige bastante criatividade. Claro que eu não posso, aliás, nós, eu, você, qualquer um que está disputando uma vaga em um dos colégios militares do Brasil, certo? Não dá para escrever de qualquer maneira. É preciso pegar essa criatividade, que eu sei que vocês têm, ainda mais nessa era digital, é preciso pegar essa criatividade, galera, e colocar dentro de uma estrutura. E é sobre isso que a gente vai estudar também, né? Como estruturar, como criar uma narração, o que eu preciso cuidar, o que eu preciso evitar, quais são os erros, né? O que pode nos levar a uma eliminação, né? O que me faz zerar uma redação. Tudo isso vai ser discutido, né? Por que eu perco tantos pontos? Tudo isso a gente vai discutindo e quanto mais vocês forem escrevendo e enviando as redações, certo? Para nós corrigirmos aqui, perfeito? A gente vai, né, apontando aí esses itens, né, e aprofundando esses tópicos. Uma outra coisa que eu já vou pedir aqui neste nosso primeiro bloco de início, né,
de bloco inaugural do nosso curso de redação em EAD é: prezados alunos, queridos pais, por gentileza, sempre que possível, envie o arquivo em PDF, ok? A redação tem que ser escrita à mão. Galerinha, tem que escrever à mão, não é para digitar, mas é EAD, eu sei, né? Mas não, façam a impressão da folha que vocês vão receber, né? Compraram um curso EAD, compraram o curso de redação, já vai ali o arquivo para vocês, né, da folha do curso Azambuja, para que vocês produzam todas as redações, perfeito? Então, façam sempre à mão, escrevam à mão, a caneta, né? Agora, atenção pais e prezados alunos, algumas orientações, eu vou falar várias vezes sobre essas orientações, mas já para nós irmos nos acostumando. Façam então a impressão, mandem sempre, evitem enviar em folhas diferentes da folha do curso ou em folhas de caderno. Procurem enviar sempre na folha do próprio curso, porque ali já estão as 30 linhas, né? Tem toda aquela distância, já está tudo certinho, conforme os colégios militares. Perfeito? E ali já tem todas as anotações para nós, professores, né, que vamos corrigir, para a gente poder fazer, marcar, para que vocês recebam, tenham uma noção do que precisa cuidar ou manter. Beleza? Então, enviem, procurem, prezados pais, queridos alunos, procurem enviar sempre nessa folha do curso Azambuja e procurem, agora eu acho que mais para os pais essa parte, enviar o arquivo em PDF, porque agiliza demais para impressão, agiliza bastante e às vezes, para a galera do EAD, a correção ela é feita de modo digital, isso mesmo. A gente coloca ali, depois eu vou mostrar alguns exemplos, e digita no próprio arquivo em PDF para o aluno receber, ele só clica e abre e vai ter o comentário ali. Beleza, galera? Então isso a gente vai repetir várias vezes. Então, duas orientações essenciais, né? Façam sempre na folha do próprio curso Azambuja, que vocês já receberam o arquivo, quando compraram o curso de redação em EAD, e escrevam à mão, aliás, são três, né? Fazer sempre na folha do curso, escrever à mão, caneta, a caneta, cor azul ou preta, tanto faz, cor azul ou preta, beleza, galera? E enviar o arquivo em PDF. Perfeito, turma? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso estudo? Galera, temos aí então, ó, texto. Vamos falar do primeiro, que é o que mais cai, tá? Dos três tipos, narração, narrativo, fábula e carta, o que mais cai em diversos colégios militares aí espalhados pelo Brasil é a narração. É o colégio militar dar uma temática e pedir para que você, isso mesmo, você aí do outro lado, crie uma narrativa. E o que é uma narração? O que é uma narrativa? Vamos lembrar, vamos relembrar isso aí, turma. Olha só. Vejam, narrar é o mesmo que contar. Vejam, deixa eu ligar aqui, ó. Que contar, relatar. Deixa eu trocar a cor da minha caneta. Aí, para dar um destaque, ó. Contar, relatar, expor, dizer. Então vocês vão contar uma história real ou fictícia. Na maioria das vezes, os colégios militares cobram uma redação narrativa fictícia, onde eu preciso criar um personagem, pensar no enredo, ou seja, numa história, né, e pensar numa aventura que esse personagem vai passar, vai enfrentar. Beleza, galera? Então, olha só. Descrever, historiar, explanar, relacionar, recontar. Então, esse é o nosso primeiro tipo que a gente abre o curso aqui de redação em EAD, o texto narrativo, que é o que mais cai. Não estou dizendo que é o só o que cai, mas com certeza é o que mais cai. Cai muito mais que fábula e cai muito mais que carta. O texto narrativo, criar uma narração, tá? Não tem aquele negócio que eu sei que tem alguns pais que falam, principalmente para a galera que está começando, né, o estudo, né, esse objetivo de estudar num colégio militar, e o pai diz para ele, meu filho, ou minha filha, tem redação. Eu me lembro que na minha época tinha que fazer introdução, né, em desenvolvimento e conclusão. Pais, queridos pais, isso é outro tipo de redação. Isso aí é lá para os adolescentes ou para os adultos. Para as crianças,
para o fundamental, sexto ano, o texto narrativo, ele também tem estruturas, mas não são essas, beleza? Só para deixar bem claro, porque por que eu estou falando isso? Porque já são alguns anos lecionando, preparando a galera, né, para essa parte aí de redação do fundamental e várias vezes os pais vieram me indagar: ah, professor, mas não tinha que ter introdução, desenvolvimento e conclusão? Não, não é igual àquela redação que fazíamos lá na adolescência, não. A narrativa tem uma estrutura e a gente vai estudar. Ela tem uma parte introdutória, mas não tem nada a ver com aquela redação que estávamos acostumados. Então, para você do sexto ano, nível fundamental, você vai criar uma história com um personagem, uma aventura. Por isso que é legal. Por isso que é legal, turma. Ó, contar, relatar não é explicar nada, que é a redação que nós fazíamos, os pais de vocês, eu, né? Era ter que explicar, opinar uma ideia. Não, não tem nada a ver com isso, não é opinar nada. Texto narrativo é contar uma aventura, né? Criar um personagem bem legal que chame a atenção. O esquema para vocês tirarem a nota máxima, certo, turma? O curso aqui vai avaliar a redação de vocês por 10 pontos, tá? Ah, mas eu sei, como são vários colégios, nem todos seguem a mesma lógica, mas sei que a maioria dos colégios militares já cobra 10 pontos da redação. 10 da prova de matemática, 10 da prova de português e 10 da redação. Então a gente vai seguir, tá? A redação vai sempre ter a nota, né, a nota máxima possível, 10. Perfeito, galera? Então, vamos ao próximo. Ó, então, texto narrativo, eu vou narrar, contar uma história. Ó, contar uma aventura. Claro, tudo no dia da prova, né? O colégio militar ele vai orientar. Ó, eu quero que vocês, né? Uma suposição, né? Vai estar escrito na prova, né? Crie uma história, ou crie uma narração, crie uma narrativa, né? Em que o seu personagem esteja perdido numa ilha e precisa sair de lá. Isso já caiu faz um tempinho. Então, estão entendendo? Ela vai sempre dar uma orientação do que eu preciso fazer, do que a gente precisa, certo? Para criar. Então, claro, a partir dessa temática, a gente vai pensar num personagem, né? No enredo e como é que se resolve essa estrutura. Beleza, galera? Opa, muito bem. Saiu um pouquinho, mas já voltou. Beleza. Tranquilo, turma? Então, primeira coisa. Então, a gente está falando do primeiro texto que mais cai. Narração, narrativa, contar, criar uma história onde eu vou ter um personagem. Ó, então, texto narrativo. A narração é um tipo de texto que relata uma história real, fictícia ou uma mescla de dados reais e imaginários. Sim, porque às vezes, galera, o colégio militar pode pedir. Crie uma história em que você, isso mesmo, então vocês vão se incluir. Porque a redação pode ser em primeira pessoa, só não pode ter o nome de vocês, quando ela pedir. Então, tu nunca vai citar o teu nome. Ah, meu nome, Juliano, não pode, tá? Quando a banca pede, não pode haver o nome do próprio candidato na própria redação. Anotaram isso? Não pode haver o nome do candidato na própria redação. Tá, mas se o colégio militar pediu para eu fazer uma redação onde aí vocês vão fazer em primeira pessoa, usando eu, e nunca o nome mesmo, nome próprio. Beleza, galera? Então, por isso que pode ser, ó, uma mescla reais e imaginário, onde nós mesmos vamos estar dentro da história. Ou criar um personagem. Ó. Então, o que eu preciso? Quais são os elementos? Quais são os elementos que eu preciso para criar uma narrativa, para que ela fique plena, para que eu consiga essa pontuação máxima aí de 10 pontos? O primeiro, turma, que entra aqui é apresenta personagens. Tem que ter o personagem. Protagonista, o antagonista, né, o principal e o vilão, sendo bem objetivo. Né, a história de vocês, para que haja uma aventura, sempre haverá, né? Sempre haverá ali um desvio, sempre haverá uma problemática. O personagem de vocês, galera, a realidade é essa. O personagem de vocês vai sempre passar por uma problemática. Tem que passar, vocês vão resolver esse problema. É aí que está o enredo da narração. Então, ó,
Primeira estrutura, apresentar o personagem. Segunda, um tempo e um espaço. Quando ocorre e onde ocorre. São elementos que enriquecem, que não podem ficar ausentes na redação de vocês. Então, criação de um personagem. Depois a gente vai aprofundar. Prezados pais, queridos alunos, durante os blocos seguintes, né, a gente vai aprofundar, vai entrar em cada um dos itens para a gente fazer algumas práticas, para a gente ver alguns exemplos, perfeito? E para nós termos certeza de como construir cada uma dessas ideias que está aparecendo aí. Então, 1. Apresenta personagens. 2. Um tempo e um espaço, né? Quando e onde. 3. Olha só, atenção, dividido em 4 parágrafos. Parágrafo, para quem não lembra, e não tem problema nenhum se não lembra, ou se não sabe ainda, parágrafo é quando eu começo a escrever e apresento um recuo no início da linha. A gente dá um espaçamento para começar a escrever. Cada recuo que aparece, turma, a gente chama isso de parágrafo, ok? Se liga. Parágrafo. Apresenta personagens, um tempo e um espaço, dividido em 4 parágrafos mínimo. Anota aí, Tem que ter no mínimo 4 parágrafos. Tem de apresentar no mínimo 4 parágrafos. Não podem ser 2, não pode ser 1. Podem ser 5, professor? Podem. Mas vamos fazer o trivial, vamos fazer o normal, que é para ficar dentro do que precisa. E escrever uma narrativa em 30 linhas, porque todos os colégios militares cobram 30 linhas, né? Normalmente 25 e máximo 30. Perfeito, galera? Nessas 30 linhas aí, obrigatória, aliás, máximas, né? Porque o obrigatório é chegar no mínimo, que são 25. Nessas 30 linhas aí, escrevendo e dividindo em 4 parágrafos nas estruturas que precisam existir para que a narrativa tome forma, já fica suficiente. Então, 4 parágrafos é o nosso objetivo. Construir uma aventura em 30 linhas, dividida essa aventura, né, ou esse texto, em 4 parágrafos. 4 recuos. Vamos ao próximo? Uma coisa que não pode faltar, obviamente, né? Tudo na narrativa depende do narrador, ou seja, da voz que conta a história. Aqui a gente está falando no sentido metafórico, porque vocês não vão contar, vocês vão escrever, perfeito? Mas sim, depende do narrador, ou seja, de vocês. Aqui entra aquela parte que eu falei, galera, da criatividade. Te liga? Criatividade. Sejam criativos, especifiquem as ideias, não sejam muito objetivos. E Pedrinho pegou um navio e roubou o tesouro. Fim. Estão entendendo? É isso que eu estou falando? Não, galera. Tem que falar, Pedrinho, um menino levado de 8 anos, tinha um sonho de viajar, né, através do oceano, construiu seu próprio barco, é ficção, fictício, né? Posso imaginar, criatividade. Achou uma ilha, resolveu parar para catar alguns cocos e achou um tesouro. Olha a diferença, praticamente é a mesma história. O Pedrinho pegou um navio e achou um tesouro. É a mesma história, porém é isso, esse é o detalhe, a criatividade. Tudo depende do narrador, da escrita de vocês. Quanto mais detalhes vocês conseguirem colocar naquela ação que está acontecendo, que está ocorrendo, mais, certo? Mais clareza ganha a redação e mais rica ela fica de conteúdo. Pega essa dica aí, turma. Criatividade, detalhar, escrever. Então, personagem, tempo e espaço, 4 parágrafos e criatividade do narrador. Tem que cuidar, são esses os elementos que a gente precisa, perfeito? Para a gente entregar esse tipo de texto, né? Esse tipo de redação. Como eu disse no início desse bloco, aqui nesse bloco inaugural, tipos de narração, né? Colégio Militar, ele pode, né? Normalmente, ele pode pedir tipos de redação. Narrativo, que é o que a gente está começando a estudar, fábula,
e carta. Tem outros, mas normalmente são esses três. Normalmente. Por isso que tem o edital, né, galera? Quando abrirem as inscrições, né, vem o edital, a gente lê ali e ela vai dizer, é possível que seja solicitada narração, carta, fábula, perfeito? Diário, isso caiu há muitos anos, né? Há muito tempo que não vem isso em edital. Então tudo isso a gente vai cuidar e nós vamos ter uma ideia. Beleza, galera? Então esse é o bloco inaugural. Para que todos me conheçam, para que eu os conheça, perfeito? E para que a gente tenha uma noção. Vamos aprofundar a partir do próximo bloco, a partir do outro bloco, aprofundar tudo que a gente precisa saber, todos os cuidados que precisamos tomar para o texto narrativo. Texto, redação, tipo narrativo. O que é e como é criar uma narração. Então, já vai aí, ó, anotando e guardando. Preciso de personagens criativos, preciso um tempo e um espaço. Essa parte aqui, ó, a número 1 e a número 2. Deixa eu pegar aqui uma borracha. Cadê? Ah, tá aqui. Borracha. Ó, só para eu escrever. Essa parte aqui, a gente vai usar muito essa técnica aqui, ó, chamada de descrição. Descrição, que significa descrever, ou seja, caracterizar. Caracterizar bem o personagem, dando um nome legal para ele, suas características necessárias, e caracterizar bem o tempo e o local onde ocorre a história, ou pelo menos onde se inicia a história. Perfeito, turma? Então sim, a gente também vai fazer, pessoal, durante nossas aulas aí nos blocos, algumas discussões, algumas práticas para desenferrujar essa parte de descrição aí. Vejam. Os parágrafos e aí o narrador. Beleza, galera? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso curso de redação EAD para o nível fundamental. Perfeito? Espero que vocês gostem das aulas e espero vocês no próximo bloco. Até lá, hein? Tchau!